Boa noite, meus amigos e amigas, público geral do Facebook, YouTube e Instagram. Como hoje à noite eu não estou muito bem, eu resolvi fazer algo diferente para vocês. Que independente do meu estado emocional, sentimental e tudo, eu gosto muito de vocês e respeito vocês totalmente. E com isso, eu vou adiantar, vou fazer um spoiler. E vou ler para você algumas páginas do meu livro não publicado, que eu espero um dia publicá-lo. Chama-se Travessia, ou Travessia Consciencial. Mas eu acredito que vai ser Travessia Consciencial. E eu vou ler para vocês, com a permissão de vocês, o capítulo 1, que chama-se O que Fazer. Enfatizar que todas as palavras que eu vou ler desse livro, em modéstia à parte, foram escritas por mim, todas a caneta. Meu livro foi todo feito a manuscrito. Foram vários capítulos feito todo a manuscrito a caneta azul. Então vamos lá. Capítulo 1. O que fazer? De Travessia Consciencial. Diariamente o ser humano tem muitas escolhas durante o seu dia a dia. Situações diversas o faz decidir por várias vias os desafios diários. E por vezes surgem várias dúvidas quanto ao agir, sentindo o peso, coloquei entre aspas, das responsabilidades e ou deveres. Com isso, dúvidas várias incidem em seu caminho. Nem sempre consegue enveredar numa base existencial. O que fazer? Como destacar escolhas que possam satisfazer no âmbito da existência? O que fazer diante das possíveis adversidades? Como administrá-las segundo o que move o ser? A vida sempre nos mostra que tudo se encadeia, enquadra-se num parâmetro. Imprescindível que cada um de nós tente verificar o que haveremos de fazer mediante as situações existentes. E as situações existentes são eivadas das escolhas, as quais criam sintonia de acordo com que o ser humano as cria para si e as condiciona, interpretando-as no campo existencial. A própria vida que o ser humano a vivencia segue a dinâmica que ele, o ser humano, apresenta e compreende, inúmeras vezes superficialmente. A vida retrata o que o ser humano modela para si, contextualizando as situações que as ante ao que compõe, consoante ao que compõe nos quadros do pensamento e do sentimento. Pensar e sentir, eis dois verbos muito vivos em cada vibração que o ser humano a emite. O que fazer diante de situações que não conseguimos resolver ou, segundo nossas pretensões, não temos respostas? Será a existência o palco ao qual cada situação é marcada por vibrações diferenciadas, momento a momento? A vida é o reflexo do que criamos no mundo interior? As várias situações às quais vivenciamos retratam o que vibramos, o que refletimos do mundo mental e de sentimentos. Todos nós, em momentos distintos, indagamos sobre o que fazer? Todos nós, em alguns momentos, ficamos não cientes acerca do que haveremos de enveredar em escolhas e decisões. Muito natural, tais dúvidas em razão de que desconhecemos acerca do potencial humano. A vida é um campo imenso, ao qual cada pessoa é um ponto luminoso, iluminando segundo o que acende de si na existência.
E se ainda a sua luz inúmeras vezes é opaca, é porque temporariamente ficamos renitentes quanto ao que decidimos no âmbito do percurso inerente. E o percurso inerente é o que tentamos buscar dentro de nós. O que fazer? O capítulo 2, meus amigos, é como fazer. O ser humano deseja ter para si um cabedal de informações que satisfaçam os seus anseios, vontades e escolhas e ouvida, ou seja, esquece que é indispensável sentir a própria existência a cada passo dado, fazendo com que haja o início ou o reinício da sua jornada. Deixemos fluir o nosso ser e sintamos a vida como contínuo libertar de si mesmo. Expressemos a vida na existência, sentindo-a que nada obstrui o potencial humano. Fixar-se dogmaticamente no, entre aspas, como fazer, é deixar ausente no ser humano a capacidade de construir, construindo-se pelo que possa buscar dentro de si a vontade de criar, de expressar a vida, acordando-o aos poucos à felicidade. A vida é a alma que pode acordar em si, sem receio algum de ser feliz. Evitemos desperdiçar energias vitais com excesso de preocupações. Aliás, perdão, vou repetir. Estou lendo errado o meu próprio livro. Evitemos desperdiçar energias vitais com excesso de preocupações. Aliás, aqui é uma exclamação. Evitemos desperdiçar energias vitais com excesso de preocupações. Vivamos a existência. O como fazer, que é entre aspas o como fazer, não deve ser motivo de radicalização do saber, pois nada realmente sabemos, mas sim a título de busca interna. A busca interna é a conquista de si, autoconquista paulatina. A busca interna é o aprofundamento da alma, mergulhando no seu íntimo. Não devemos nos preocupar excessivamente sobre, entre aspas, como fazer, mas sentir que a metodologia a ser aplicada deve ser embasada no que, entre aspas, pode a alma, no que pode a alma, no que ela, entre aspas, possa pedir internamente no intuito de acordar a alma e deixá-la fluir em si mesmo. O capítulo 3, meus amigos e amigas do Facebook, Público Geral, YouTube e Instagram. Capítulo 3 é o início da travessia existencial. Vamos lá? Para que haja o caminhar na ponta existencial, é indispensável que se exerça a vontade do percorrer a ponta existencial e caminhá-la sem receios, sem medos desnecessários. Mas como surgir o início da travessia consciencial? O que enseja para que se faça o percurso passo a passo? Todos nós seres humanos não temos o poder de escolha. Aliás, perdão. Todos nós seres humanos temos o poder de escolha e de decisão. E cabe escolhermos a cada dia o que melhor nos adapta ao caminho. Nenhum início se faz presente no que tange à travessia consciencial, se não nos esforçarmos em investigar, analisar e ressignificar a existência, com novos valores, opiniões, decisões. A travessia consciencial e seu início baseia-se no abarcar novos parâmetros, redimensionando-os na alma, na essência, na existência. A tentativa de ressignificação do ser humano é embasada pela busca ininterrupta de si mesmo, refletindo na aquisição gradativa de novos padrões de consciência,
de busca intensa, de busca de busca interna em prol da expansão da consciência. É o exercício do expandir a consciência. É o exercício do expandir a consciência faz do ser humano liberto de si, libertando-se das amarras, das correntes que cerceiam a consciência. O libertar-se das amarras proporciona ao ser humano o voo livre da sua alma, tornando-o flexível, sereno, combativo e energicamente em equilíbrio, quando da existência de possíveis situações de conflito ou conflitos, ou de situações de conflito ou situações conflituosas. O início da travessia consciencial, em verdade, é o início de si mesmo. É a busca profunda na alma, enxergando-a caminhante em sua ponta existencial. A travessia consciencial, em seu início, é marcada por etapas, ou seja, por 3 segmentos aos quais o ser humano pode e deve enveredá-las para si, tais como a investigação de si, a análise e o exercício da ressignificação de si mesmo. O primeiro segmento, o da investigação de si, parte do pressuposto de que é preciso averiguar no dia a dia o que se evidencia ou habita internamente em nosso ser. O segundo, que é a análise, é a busca do que possa nos facultar a retomada da consciência. E o terceiro, que é o exercício da ressignificação de si mesmo, é a renovação da existência, ressignificando-a. Ressignificar a existência é reinseri-la em bases propícias a expandir a consciência. A ressignificação da existência parte do pressuposto de que o ser humano tem a possibilidade de dar um novo significado ou um significado mais amplo à existência, mediante novos valores que reeditem ou faça abarcar valores que o edifiquem em seu ser. O iniciar da travessia consciencial é o início ao qual o ser humano expressa, por vontade própria, a consciência, em movimento, ou seja, a consciência que se amplia em prol de valores novos que surgem como o acordar da alma. Vamos ao capítulo 4, meus irmãos. Eu prometo que eu termino nesse. Capítulo 4. Obstáculos na travessia consciencial. Quando o início da travessia consciencial se faz presente na existência humana, obstáculos ocorrem no intuito de impedi-lo em percorrer a ponta existencial. Entretanto, por paradoxo que possa parecer, inexistem a título de adversários externos. O ser humano os cria com frequência em virtude de que ouvida, ou seja, esquece a máxima de Jesus: orai e vigiai. O mundo contemporâneo ao qual vivemos e convivemos, cheio de regras, regulamentos legais e de costume, faz de cada um de nós um ponto, entre outros milhões de pontos, no intuito ao qual se interrelacionam com virtudes, defeitos, afetos, amores, amizades, ou diante do interrelacionar do ser humano. O seu único adversário é ele mesmo, que precisa conhecer-se cada vez mais. Conhecendo-se pouco a pouco, o ser humano passa a observar-se com certa profundidade, buscando a essência, o ser em si mesmo. Não é fácil o conhecer-se, em razão de que fere o orgulho, a vaidade e a falsa sensação do sentir-se satisfeito em seus objetivos. Em verdade, não existem obstáculos, não existem obstáculos, mas criações mentais equivocadas que obstam por diversas vezes a travessia consciencial. Somos o que pensamos e sentimos. Dualidade imprescindível que delimita no ser humano o que vibra em seu ser. Por que será que criamos tantos obstáculos no tocante à travessia consciencial? Porque os alimentamos numa faixa energética que nos enlaça e nos anula no que se relaciona ao percorrer na ponte que envereda a travessia consciencial. Em verdade, precisamos enxergar o divino em cada um de nós, o potencial de luz
que existe em nosso ser. Temos por vezes, muita pressa em relação ao ter, ao possuir, e ignorarmos ser a essência humana, o que realmente nos move e nos modifica passo a passo, fortalecendo a alma, que ainda estagia na oscilação de si, na existência humana entre virtudes e defeitos. Bem, meus irmãos, eu vou parar aqui no capítulo 4. Depois eu continuo no capítulo 5 e não iremos ter música, em virtude ainda de eu me encontrar um pouco cansado devido à asma. Mas eu agradeço a vocês todos, meus amigos e amigas do Facebook, público em geral, do YouTube e do Instagram. Que possamos, cada um de nós, exercer em nosso ser interno a travessia consciencial, para que nos modifiquemos passo a passo e possamos evoluir a cada dia. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Até amanhã, com a graça de Deus.